como cê tá? Hoje tem gigante da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. Chateado, fico boladão, meu soco parede, quebra as coisas dentro de casa. Mas eu não vou deixar de ser Vasco, não vou deixar de como? De amar o Vasco. Lá pra fora a gente se defender com unhas e dentes, mas aqui dentro a gente sabe que a gente tem que nos cobrar cada vez mais, porque eu tenho certeza que Deus tem grandes coisas pra gente dentro dessa competição e no brasileiro também, velho. Angelina Alonso tem 16 anos e aquele talento característico de uma excelente jogadora brasileira. Mas espera aí, essa aí é gringa. Isso mesmo, a volante vascaína nasceu nos Estados Unidos e veio para o Brasil ainda pequenina. Saudações Cruz Maltinas a todos vocês, meus amigos e minhas amigas conectados, ligados aqui no nosso canal. Uma ótima tarde para todos vocês que nos acompanham, vocês que nos fazem aqui companhia de segunda a sexta, toda a tarde, para mais esse Expresso News. Que Deus possa nos abençoar. Ótima quinta-feira para vocês, ótimo fim de semana também que se aproxima. Falando em fim de semana, o nosso Vasco entra em campo nesse sabadão diante a equipe do Fluminense no Newton Santos, aqui no Rio de Janeiro, no Engenhão. Temos muita coisa para falarmos para vocês aqui nesse conteúdo dessa edição do Expresso News. Vamos falar do jogo entre Vasco da Gama e Fluminense. Vamos estar falando também aí de quem pode estar deixando o Vasco. Vamos falar de jogadores que vivem bom momento no nosso elenco, na nossa equipe. Vamos falar de grana, né? Vamos falar também aí sobre possíveis chegadas, vamos falar sobre a SAF do Vasco, futebol feminino, decisão em quadra hoje, futsal. Então nos acompanhe até o final. Então bora lá, meus amigos. Dito isso, logo de cara, né? Você que não se inscreveu, se inscreva, deixe o seu joinha, o seu gostei, o seu like e também compartilhe o link do nosso vídeo para ajudar o nosso crescimento. Meus amigos, entrando nos assuntos que nos interessam, logo de cara eu quero falar com vocês da partida do próximo fim de semana, válida pela 22ª rodada do Brasileirão. Vasco da Gama e Fluminense se enfrentam e o nosso elenco já se reapresentou no CT Moacir Barbosa nessa quinta-feira, já para dar início nos preparativos para essa partida, tá, gente? Olha só, temos uma notícia boa no setor defensivo. Na verdade, são duas notícias. A primeira delas é de que o zagueiro João Vitor, ele mesmo que estava lesionado, ficou fora dos gramados praticamente um mês, pode vir a ser relacionado para esse jogo contra o Fluminense, tá? A rapaziada do GE. Globo trouxeram, nessa última noite aí, essa notícia, essa informação de que João Vitor, né, na verdade, nosso zagueiro João Vitor pode aí vir aí a ser relacionado, a voltar a ser relacionado para esse jogo, né, no próximo fim de semana, nesse clássico decisivo pelo Campeonato Brasileiro. Não só ele, mas também Robert Rojas, ele que foi liberado para viajar, para acompanhar o nascimento do seu filho. Até falei no vídeo de ontem à noite que era filha, né? Peço perdão a vocês, é o próprio atleta, né? Ele foi acompanhar o nascimento do seu filho, já está de volta ao Brasil, já se reapresentou hoje no CT, né? Ele pode também ser relacionado para esse jogo. Quem pode ganhar uma vaga na equipe titular após boa atuação na Copa do Brasil é o meio-campista argentino Juan Esforza, né? Ele que foi muito bem, pode ser que ele venha ganhar uma vaga no meio-campo, tá, gente? Olha só, outra situação aqui, Adson tem bastante fadiga ali, bastante cansaço, vamos ficar de olho nessa situação, torcer para que ele fique bem para o jogo.
Lucas Piton, embora deixou o gramado cansado e coisa e tal, é porque ele sentiu ali naquele primeiro momento, não tem lesão, não tem nada constatado, o Lucas Piton apenas foi poupado mesmo, a expectativa é de que ele deve jogar aí diante o Fluminense, tá gente? E Pablo Verratti, né, vem bastante cansado também, bastante exigido, mas é uma carta na manga do treinador Rafael Paiva, sabe por quê? Nos dois últimos confrontos entre Vasco da Gama e Fluminense, Pablo Verratti balançou as redes. Isso mesmo, ele foi às redes, então ele pode ser uma carta na manga, um trunfo para o nosso Cruz Maltino. O Fluminense, por sua vez, vem mordido para esse jogo, por quê? Porque eles foram eliminados na Copa do Brasil pelo Juventude, né? O Juventude fez uma ótima partida no confronto de ida, um jogo muito disputado, 3-2, lá em Caxias do Sul, e ontem aqui no Rio, no Maracanã, outro jogaço muito disputado também, aonde empataram por 2-2, resultado ao qual deu a vaga ao Juventude, que venceu o primeiro confronto no agregado aí 5-4, né, diante a equipe do Fluminense. Então eles vêm mordido, querendo virar essa chave, querendo engrenar mais uma vitória no Campeonato Brasileiro, para encostar no Vasco, para sair do Z4, e o Vasco, por sua vez, vem animado, vem numa crescente, se classificou, é claro, na Bacia das Almas, no limite, mas se classificou na Copa do Brasil, se reencontrou com a vitória. Tem esses jogadores que eu falei para vocês, que vivem um bom momento, né? Tem o cansaço também que tá aí à espreita, mas por outro lado, para os dois lados, porque, ó, ficou até redundante, né? Porque o Fluminense jogou também nessa quarta, então eles vão ter um dia a menos de preparação para o jogo desse sábado, né? Então, todos os ingredientes aí já na mesa para essa grande partida, mais de 16 mil ingressos já foram vendidos e possivelmente pode ser que tenhamos aí mudanças na equipe, tanto no meio-campo e pode ser também que no setor de ataque. Agora eu quero mudar de assunto. Já que nós estávamos falando do jogo, eu acabei de falar de alguns atletas que estão em boa fase, né? Eu quero dar ênfase aqui para o Paulo Henrique, ele que completou 50 jogos diante do Atlético Goianiense. A gente trouxe isso no vídeo de ontem à noite, né? Fato é que ele recebeu do próprio Pedrinho uma camisa, né, comemorativa com o número 50 do presidente Pedrinho no CT Moacir Barbosa, né? E olha só, enquanto eu estou falando, vocês estão acompanhando esse belíssimo drible, né, no momento do gol, um drible de corpo sensacional, passou no meio de dois defensores adversários. A jogada ali, né, acabou que o goleiro defendeu, mas no rebote acabou que o Piton, né, deu aquele tapinha, a bola vagarosamente morreu nas redes, dando a vitória para o nosso Vasco. Então parabéns para o Paulo Henrique, ele que possa atuar em alto nível, né, gente, diante aí a equipe do Fluminense nesse sábado, né? E olha só, outro jogador que quando vem sendo acionado também vem entrando bem é outro lateral, mas esse é lateral esquerdo. Eu tô falando do Vitor Luiz. Vocês viram que eu coloquei no início do vídeo, né, ele falando no vestiário, né, para a equipe manter o foco, manter a determinação, né, e ele tem a convicção dentro dele, ele tem uma fé muito grande de que Papai do Céu, de que Deus vai nos ajudar esse ano, que nós vamos conseguir algo grande na Copa do Brasil e também no Campeonato Brasileiro. Tomara que o Vitor Luiz esteja certo, e eu tô feliz de ver a atitude dele, não só dentro de campo, mas também fora de campo. Ele é reserva ali absoluto do Lucas Piton. O Lucas Piton é o titularíssimo dessa equipe. Eu acho que hoje o jogador mais incontestável desse time, do 1 ao 11, é o Lucas Piton, né, gente? Então, é quase que uma missão impossível substituir ele. Só é mais difícil do que substituir o Léo Jardim, né? Porque o que ele praticamente não tem chance, assim como o Ivan também não teve, porque o Jardim fecha o gol. Mas assim, no caso do Vitor Luiz, ele ainda consegue entrar, e quando entra animado, com vontade, querendo jogo, né? E sempre agregando, ajudando, que continue assim, João Vitor. João Vitor, gente, desculpa, tô ficando maluquinho. Vitor Luiz, continue assim, que Deus continue te abençoando para você ajudar aí o nosso Vasco, né? O Léo Jardim também vem se mostrando bastante seguro, e o Payet, né, gente, que vem evoluindo bastante. O Payet vem evoluindo muito aí desde que voltou aos gramados. Agora eu quero falar com vocês, olha, de que money, dinheiro, né? É isso aí, né, galera? Olha só, Vasco já recebeu 13 milhões e 300 mil reais de premiação da CBF
por ter avançado de fases na Copa do Brasil 2024, né, gente? Foram aí primeira, segunda, terceira fase, depois o Vasco passou aí às oitavas, agora estamos nas quartas de finais, ou seja, somando as 4 fases da Copa do Brasil, as quais o Vasco já avançou, já colocamos nos nossos cofres quase 10 milhões de reais, para ser exato, 9 milhões e 300 mil. Olha só, hein? Não, perdão. Deixa eu ver, falei errado, tá? Eu falei errado. O Vasco já recebeu aí quase 14 milhões, 13 milhões e 300 mil. Agora sim, se o Vasco avançar, meus amigos, ou seja, estamos nas quartas de finais, não estamos? Se o Vasco chegar nas semifinais, nós vamos receber, nós não, né? O nosso gigante vai receber 9 milhões e 300 mil, podendo chegar aí então no montante de 22 milhões e 600 mil reais. Então, vamos lá, hein? O Vasco até aqui na Copa do Brasil já recebeu 13 milhões e 300 mil. Se passar para a semifinal, o Vasco pega mais 9 milhões e 300 mil, que vai dar um total aí de 22 milhões e 600 mil. É claro, aquela bolada, aquela grana pesada vem para quem é campeão. Piano, piano, você vai lontando, um passo de cada vez. Passamos as oitavas, estamos nas quartas. Vamos aguardar a definição dessa noite do jogo entre São Paulo e Goiás. São Paulo já com um pezinho na vaga, mas o jogo é jogado, né? Depois disso, teremos o sorteio da CBF para conhecermos o nosso próximo adversário na fase quarta de finais, para aí sim começarmos a projetar, sonhar aí com uma vaga nas semifinais da Copa do Brasil. Meus amigos, dito isso, agora eu quero falar com vocês de possíveis saídas, né? Vocês viram aí a possibilidade, eu coloquei no início, né? Serginho, Rossi, Zé Gabriel não vêm sendo relacionados, né, nos últimos jogos do Vasco, que eles podem vir a deixar o nosso clube, podem ser negociados. Então, olha, vamos lá, vamos acompanhar aqui, peço perdão que eu estou um pouco gripado hoje, viu? Olha só, galera, o Bruno Prachedes tem proposta do Atlético Paranaense, tem negociação aberta, né, o empresário dele já negocia com o Furacão. Serginho tem 2 propostas que nós tomamos conhecimento, do Criciúma e do Goiás. O Rossi, ele teria conversas com o Paysandu e proposta de mais 2 clubes, tá? Isso mesmo, ou seja, 3 times interessados em Rossi. Zé Gabriel, nada em oficial surgiu até o momento, mas pode vir a deixar o clube. E Galdames, né, esses dias desmentiu aí que teria negociações avançadas com a Universidade de Chile, falou que no momento ele está focado em ficar no Vasco, mas teremos que aguardar. E agora falando de possíveis chegadas no Vasco, né, teve a situação do Santiago Rodrigues, né, porque ele teria sido oferecido ao Vasco, aí o Vasco não falou nada, aí surgiu ontem a informação de que o Vasco teria interesse em contratar ele por empréstimo, aí o próprio jogador já falou na rede social que não tem negociação nenhuma, mas que gostaria muito se fosse verdade, ou seja, o próprio jogador já ajudou a fazer a cavadinha, que os jornalistas aí, para ser exato, né, o Fábio Torres está fazendo aí essas cavadinhas, mas enfim, vida que segue. O próprio jogador já entrou na onda. E aí parece que é o seguinte, o Vasco só teria sondado. Então, para vocês verem a gravidade, né? Se ventila uma fofoquinha na mídia e o Vasco vai atrás do jogador. Por que então não ventilar nome de jogador de prateleira alta? É isso que eu fico sem entender nada. Já que vai fazer cavadinha, jornalistas, atenção, jornalistas, vão fazer cavadinha? Façam direito. Mirem alto, porque se vocês mirarem baixo, aí já ferrou, porque mirando alto já é difícil chegar de alta prateleira, imagina mirando baixo, né? Essa é a minha opinião, tá? Olha, ainda falando de chegada, Marcelo Santana confirmou que o Vasco deve receber aí de 3 a 4 reforços, hein? Vamos aguardar, pode ser anunciado aí ainda nessa janela, na verdade tem que ser anunciado nessa janela, se não for, é só no fim do campeonato, só depois que acabar tudo, né? Galera, olha só, hein? A prioridade no Vasco nessa janela seria para a zaga e para o ataque, tá? Tem a situação aí, será que chega o Samir? Será que chega o Yerry Mina? Será que chega Rafael Tolói? Né? Será que chega aí o Maurício Lemos, que já estão até dizendo que o Vasco estaria negociando com o zagueiro do Galo? Não sei, é tudo um grande ponto de interrogação, não dá nem para cravar esse tipo de situação, vamos ter que aguardar. Pro ataque, será que chega o Renier?
Será que pinta no Vasco Michael? Será? Muito caro, não sei, né? Será que pinta aí o Santiago Rodrigues? Já dei minha opinião. Será que vem? Será que tem veracidade nisso aí? O Vasco tem realmente interesse? E será que chega o Brian Rodrigues? Vamos ter que aguardar. Esses são os nomes aí ventilados, pipocados, cavados aqui no Vasco. Vamos ter que esperar todas essas situações. Agora eu quero falar com vocês sobre a Vasco SAF. Como vocês já acompanham a manchete na sua tela, Vasco se movimenta para investimento na SAF. Mas, porém, todavia, entretanto, sabe de quem é a fonte? Como diria o Luiz Roberto, sabe de quem? É isso mesmo, do Alô Turma. Atenção, salgadinhos, ou melhor dizendo, atenção, vascaínos, né? A fonte aí é do canal do senhor, aquele senhor, né? Chamado Flávio Dias. Eu acho que, vamos lá, o Vasco tá sem dinheiro para ir à janela, não é, torcedor? Para ir ao mercado na janela, melhor dizendo. O Vasco tá cheio de conta aí, com uma herança negativa da 777 do senhor Jorge Salgado. O Pedrinho tá tendo que descascar um abacaxi na unha e trocar um pneu com um carro andando. Então, meus amigos, olha só. Falta responsabilidade de jornalista, tá? E vamos lá. Tudo isso pelo desejo desenfreado do Vasco contratar aí 3, 4 jogadores na janela? É isso mesmo? É isso, torcedor? É isso que eu tô vendo? É isso mesmo? Tudo isso para se trazer 3, 4 jogadores agora na janela? Esse desespero para vender a SAF do Vasco? Sendo que a trégua na justiça, o acordo é de 90 dias. Para encontrar e encaminhar a venda. Não é que em 90 dias o Vasco vai vender e vai entrar um dinheirão aqui. Agora já está esse senhor falando que o Vasco se movimenta. É claro que se movimenta para colocar dinheiro na SAF. É claro, a partir do momento que o Vasco fez o acordo na justiça, a partir do momento que o Vasco dá uma trégua de 90 dias para negociar junto com a equipe o possível comprador dos 31%, é claro que o Vasco se movimenta agora. Eu acho bastante tendencioso e oportunista o jornalista vir com esse papo no meio da janela, onde a torcida sabe que o time não tem dinheiro e tá todo mundo cobrando o Pedrinho por reforços. Então vocês acham que vale a pena, mais uma vez, vendermos o Vasco desesperadamente para se contratar 3, 4 jogadores? Você acha, torcedor, que vale a pena? Só isso que eu vou perguntar. Deixa a sua opinião aí nos comentários. Dito isso, agora eu quero falar com vocês aqui sobre o nosso futsal, né? Isso mesmo, quero falar com vocês porque o nosso Vascão entra em quadra hoje às 7 horas da noite, lá na cidade de Teresópolis, região serrana aqui do estado do Rio de Janeiro, às 19 horas, conhecido também como às 7 horas da noite. Vasco e Concórdia fazem a segunda partida, o jogo de volta das oitavas de final do Campeonato Brasileiro 2024. A primeira partida, o primeiro confronto, terminou empatado fora de casa no placar de 1-1, onde o nosso Vasco vencia. Desde os instantes iniciais, acabou levando o gol de empate nos instantes finais. Acabamos voltando para casa com um gostinho amargo do empate. Porém, todavia, entretanto, teremos a chance de reverter esse quadro e nos garantirmos aí passar de fase, se Deus quiser, e os nossos atletas jogarem para isso. Teremos a chance nessa noite de quinta-feira, lá no ginásio Pedrão, em Teresópolis, às 7 horas. Vasco e Concórdia pelas oitavas do Campeonato Brasileiro 2024. Agora é o seguinte, perdeu, tá fora, ganha, avança. E olha só, a transmissão. Álvaro Silva, aonde eu vou assistir esse jogo? Então, meus amigos, é muito simples, aqui mesmo no YouTube, tá? Pode ser através do Flow Esportes Clube no YouTube, ou também no N Esportes, e também através da CBFS TV, tá, gente? A televisão do campeonato da CBF aí, né? O campeonato, a Confederação Brasileira de Futsal, né? TV. Gente, dito isso, agora eu quero falar com vocês aqui sobre as meninas da colina, tá? Isso mesmo,
Olha só, acompanha a manchete, Vasco inicia reformulação no elenco e confirma saídas, tá, gente? Isso mesmo, algumas atletas aí já estão deixando o nosso gigante. O Vasco agradece algumas jogadoras aí, como por exemplo, a goleira Monique, a zagueira Fabi, as volantes Andressa e a Guedes e as atacantes Carol Vale e Tigresa. Então o Vasco agradece a todas essas atletas, elas que já se despediram do nosso elenco, né? O Vasco já iniciou aí uma reformulação para a temporada do ano que vem, temporada a qual as meninas conseguiram acesso, garantiram vaga aí para a Série A2 do Campeonato Brasileiro. Olha só, eu vou ficar por aqui e eu vou tentar deixar para vocês aí uma reportagem bem bacana, falando da nossa meio-campista cria da base do Vasco, da volante Angelina, tá, gente? Ela que tá na seleção brasileira, vai disputar a final das Olimpíadas, né? Então eu vou ficar por aqui, tá bom? E vou tentar colocar para vocês uma reportagem. Se sumir é porque a gente precisou tirar por conta de direito autoral. Valeu, família, porque enquanto houver um coração infantil, nosso Vasco da Gama será imortal, vascaíno, desde sempre. Valeu e é nóis, Vasco! Angelina Alonso tem 16 anos e aquele talento característico de uma excelente jogadora brasileira. Mas espera aí, essa aí é gringa. Isso mesmo, a volante vascaína nasceu nos Estados Unidos e veio para o Brasil ainda pequenina. Eu vim para cá com 4 anos de idade, então eu comecei a jogar bola aqui, né? Então acho que eu senti essa paixão do Brasil mesmo, veio tudo do sangue brasileiro. Ela até que experimentou outros esportes, mas o futebol levou a melhor nessa. Já fiz de tudo um pouco, né? Judô, natação, capoeira, fiquei no futebol mesmo. Sorte a nossa! Angelina se destacou e num teste para as categorias de base do Vasco, passou. A volante está no clube há 4 anos e no próximo dia 13 estreia com o time na Liga Nacional Sub-20 contra o São José, em São Paulo. Vai ter um novo desafio para mim, né? Que é a primeira vez disputando esse campeonato brasileiro, ainda mais sendo sub-20. Vai ser uma experiência nova e espero que a gente consiga uma boa campanha nesse campeonato para a gente dar um passo a mais nos campeonatos e é o que vou esperar o que vem pela frente aí. Para a moça do rostinho delicado e pés ligeiros, jogar no Vasco é estar perto de ídolos. Eu admiro mais o Nenê, né? Que tem se destacado aí no adulto e eu admiro bastante o futebol dele. Quem são seus ídolos, Angelina? Eu admiro muito a Formiga, eu admiro o Messi também. Aos 5 aninhos, ainda criança, Angelina descobriu a bola. Não quis mais saber de outra coisa, o papai a inscreveu numa escolinha e aos 12 passou no teste para o Vasco da Gama e veio vestir a Cruz de Malta. Agora, aos 14 anos... como num passe de mágica. Angelina, eu sei que não foi mágica, isso foi só uma brincadeira. Teve muito esforço para você chegar até a seleção brasileira, mas eu quero saber, quando você recebeu a notícia que você tinha sido escalada, o que você sentiu? Senti muita alegria, foi numa época que eu não esperava ser convocada, mas sempre quando a gente menos espera vem uma surpresa e a surpresa foi muito boa. E eu estou muito feliz de estar representando a seleção. Angelina foi destaque no Sul-Americano da Venezuela. Marcou golaço e foi eleita a melhor volante pela organização do evento. Derecha que com complicidade de Natacha Martínez, que não logra ni retenerla ni rechazarla. El balón al fondo de las redes. E Brasil em 60 minutos está ganhando 1-0. Eu senti muita emoção, né? Que foi meu primeiro gol pela seleção brasileira. Aí eu não sabia nem para onde correr na hora, só me ajoelhei e agradeci a Deus. Agora, os objetivos dessa jovem jogadora de 16 anos são bem maiores. Eu tenho o objetivo de chegar na principal, né, seleção principal, disputar campeonatos como Mundial e Olimpíadas, é igual o sonho de qualquer jogadora.